diz a palavra do Senhor: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço o entendimento da tua palavra. Ó Senhor amado, que cada um de nós que estamos aqui possamos compreender o que o Senhor tem para nós. Abençoe também os ouvintes da tua palavra, Pai, que nos acompanham através das redes sociais, que nós possamos crescer em Ti, ó Pai, que nós possamos nos aperfeiçoar e fazer a Tua vontade. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o poder de serem feitos filhos de Deus. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em Romanos, capítulo 8, no versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando na nossa leitura principal nós entendemos que a todo momento, em qualquer circunstância, em que nós cremos em Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos a graça, a bênção de sermos feitos filhos de Deus. E veja, esta manifestação dos filhos de Deus, ela está sendo aguardada, ela está sendo esperada. Então já é um plano do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, que nós nos manifestemos como seus filhos. Mas para isso nós precisamos entender realmente o que o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso e colocar em prática. A palavra de Deus é clara, nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque quando nós praticamos, quando nós vivemos a palavra, as coisas ao nosso redor começam a mudar. Outras pessoas começam a ser impactadas, porque nós estamos vivendo a verdade de Deus para nós. Hoje de manhã, eu falei no aspecto do pai. Agora à noite, eu vou falar de nós como filhos. Uma coisa complementando a outra. O que é filho? Dentre as muitas definições, o que é um filho? É uma pessoa que descende, que se origina de determinada família, de um grupo social. É um descendente. Então vamos tratar hoje filho como descendente. Então nós temos uma família aqui na terra, nós temos avós, bisavós, mesmo que nós não tenhamos conhecido ou não tenhamos notícia, mas nós temos. Nós viemos de uma geração, nós viemos de um grupo de pessoas. Nos dias de hoje existe até um exame genético que os laboratórios fazem para descobrir a nossa origem. Então hoje a tecnologia está avançada e ela pode provar de onde vieram os nossos antepassados. E nós temos no Brasil uma miscigenação, uma mistura de raças. Então nós temos pessoas que têm sangue de diversas etnias. E nós somos um povo mestiço, um povo misturado. Mas isso, meus irmãos, não apaga a nossa origem. Isso não tira o nosso horizonte. A minha bisavó, por parte de mãe, ela foi alforriada na Lei Áurea. Já pensou? Então você veja que nós temos uma história aqui na terra dos nossos antepassados. Muitos têm descendentes
e vieram, né, e chegaram até os dias de hoje, como antepassados indígenas, europeus, africanos. Nós temos essa miscigenação e nós podemos comprovar isso geneticamente. Mas entenda, quando eu estou falando hoje de filho, eu não estou falando da nossa descendência da carne. Porque quando você é feito filho de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, você passa a ser descendente do próprio Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando aqui de algo espiritual, algo invisível aos nossos olhos, mas que acontece na vida daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então veja, quando este poder chega até nós vamos aqui também em Romanos mesmo, no capítulo 8, só que no versículo 16, ler o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele ministra sobre você. Você é filho de Deus. O Espírito Santo ministra sobre você. Você é filha de Deus. Então, dentro de nós passamos a entender esta filiação. Eu sou filho de Deus. Quando eu entendo que eu estou aqui na qualidade de filho, eu passo a compreender que eu não sou um filho único. Meus irmãos, o meu filho, ele é filho único, né? Eu e a minha esposa só temos um filho. E o filho único, ele cresce de maneira diferente de uma casa que tem 2, 3, 4 irmãos. Porque onde você cresce numa casa com mais irmãos, você tem que aprender a compartilhar. Você tem que aprender a repartir. Você tem que aprender a dividir, desde o brinquedo que a criança ganha, até a roupa e tantas coisas que nós sabemos que no passado tinha muito. Às vezes a roupa do irmão mais velho, quando não servia mais, ficava para o irmão mais novo. Nós temos esta convivência dentro de casa, de uma casa que tem mais de um irmão, em repartir, em falar assim: olha, veste a minha camisa. Ou tem aquela coisa também da pessoa falar assim: olha, fulano de tal vestiu a minha calça sem pedir. Como é que ele pode ter vestido a minha calça? Então, a criança, ela vai crescendo dentro de uma casa, que ela vai encontrando tanto a resistência, quanto a oportunidade de dividir, de compartilhar com os outros irmãos. Uma coisa precisa ficar clara: não é tudo meu, é tudo nosso. Você, como filho de Deus, você precisa compreender isso. Nós, no plural, somos filhos de Deus. Deus não é mais meu pai do que seu. Ele não é mais seu pai do que meu. Ele é o nosso pai. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar: Pai Nosso. Porque se Jesus ensinasse a orar meu pai, nós seríamos egoístas. Mas quando nós oramos nosso pai, nós estamos falando no plural. Então nós estamos sendo altruístas. Nós pensamos nos demais membros da nossa família. Ou seja, todos nós que estamos aqui pertencemos à família de Deus. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E do seu lado tem irmãos, do seu lado tem irmãs. E no mundo inteiro nós temos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai Todo-Poderoso. Quando você amplia a sua visão: peraí, eu não sou filho único, eu sou filho de Deus, mas eu tenho irmãos, eu compartilho, eu vivo com os meus irmãos. Indo lá para o finalzinho da Bíblia, em 1 João, capítulo 3, no versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então nós somos filhos de Deus,
que não chegamos ainda à plenitude. Nós podemos melhorar muito como filhos de Deus, nós podemos crescer muito como filhos de Deus, mas veja que está tudo no plural. Amados, somos filhos de Deus. Então aqui nós não podemos trabalhar com exclusividade. Nós não podemos trabalhar com aquela visão do meu. Nós temos que trabalhar com a visão do nosso. Nós temos que trabalhar com a visão que todos nós somos filhos de Deus. E o Senhor tem muitos filhos. Muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Aprendi a cantar essa música na igreja. E isso, meus irmãos, era muito na nossa mente. Nós temos isso em nós somos filhos de Deus. Agora veja, quando esse entendimento vai crescendo em nós, voltando novamente para Romanos, só que agora capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa característica está em cada um de nós que estamos aqui, porque nós somos, no plural, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não vamos viver a orientação de acordo com aquilo que eu quero. Nós não vamos viver a orientação de acordo com aquilo que você quer, mas nós vamos viver a orientação de acordo com a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Jesus Cristo falou que o vento, ele assopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus nos mostra que o Espírito Santo, ele ministra sobre nós, o Espírito Santo, ele trabalha em nós, e o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos guia como filhos de Deus. E guia como? Na palavra. E guia como? Nos indicando qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa forma de falar, qual deve ser a nossa forma de existir. Compreendam uma coisa: a igreja, ela é a família de Deus. Se você está hoje aqui na presença de Deus, nós estamos reunidos como igreja, então você está entendendo, você faz parte desta família de Deus, você se diferencia por isso, e você tem mais irmãos que estão juntos com você na mesma visão. Somos guiados pelo pastor da igreja? Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pela pessoa A, B ou C? Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, que a obra de Deus, ela não está baseada em uma figura humana, ela está baseada na direção do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, é porque você é guiado pelo Espírito Santo. E se você lê a palavra, agora eu vou falar a verdade para você. Se você ainda não leu a Bíblia toda, eu recomendo que você leia começando pelo Novo Testamento. Você abre a sua Bíblia em Mateus 1 e vai lendo. Vamos supor que você lê 5, 6 versículos num dia, 6 capítulos num dia. Aí depois no outro dia, se você leu até o 6, aí você vai do 7 em diante até você completar o Novo Testamento. Depois que você terminar de ler o Novo Testamento, aí você vai lá em Gênesis e lê o Antigo Testamento. Você consegue compreender isso? Porque veja bem, meus irmãos, na igreja, quando nós nos reunimos, nós temos tempo, nós temos hora. Então nós não vamos passar aqui, não tem como falar tudo. Por isso que se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que ter uma leitura diária da Bíblia. Não é só você ler um dia, não. É você ler todos os dias a palavra. E você lê a palavra dessa forma. Quando você terminar de ler o Antigo Testamento, aí você começa tudo de novo. E nós que somos já leitores assíduos da palavra, todos os dias eu leio a Bíblia. Todos os dias da minha vida eu oro.
Todos os dias da minha vida eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor com qualquer atitude que eu faça, porque esse é meu comportamento de filho. Eu tenho um pai e eu tenho que dar satisfação para o meu pai. Eu tenho que dizer: pai, eu estou aqui hoje, o Senhor está me vendo, então neste domingo eu quero fazer tudo para a glória do teu nome. É uma consciência de filho, é um retorno que você dá para Deus. É uma busca que você tem do Senhor. Esses textos que eu cito aqui, você que já é leitor da palavra, isso está vivo na sua mente. Você só está sendo lembrado. Agora, se você não assumir este compromisso de leitura diária da Bíblia, de um tempo de oração, de um tempo para você adorar a Deus em tudo que você estiver fazendo, como é que você adora a Deus em tudo que você faz? Vamos supor que você vai estender a sua roupa no varal. Aí você estende a sua roupa dizendo: Senhor, é para a tua glória que eu lavei essa roupa, ela está limpinha, que o teu nome seja exaltado. Porque você coloca Deus na sua atividade. Se você vai fazer lá um bolo, você fala: Senhor, eu estou fazendo esse bolo, bendito seja o teu nome, pelo privilégio de poder ter essa comida na minha mesa. Você compreende? Você vai incluindo o Senhor na sua vida. Você vai trazendo Deus para dentro da sua casa. Você vai trazendo Deus para dentro do seu trabalho. Você vai trazendo Deus para dentro da sua atividade. Isso eu não vou fazer por você. Você que precisa fazer. Eu faço, e o que eu faço é para mim. Não é assim: eu leio a Bíblia porque eu sou pastor. Não, eu leio a Bíblia porque eu sou filho de Deus. Eu quero entender a palavra do meu pai, eu quero ouvir o meu pai, eu quero ler o que o meu pai fala, eu quero entender o que o meu pai fala. É isso que nós precisamos compreender para a nossa vida, se nós quisermos amadurecer. Agora veja o exemplo prático que eu quero dar para vocês. Aqui no Evangelho de Mateus, Jesus dá um exemplo prático. Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante. Veja só. Que é a parábola dos dois filhos. Jesus está contando essa parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos, igreja? 2. E dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então veja, um filho, primeiro, o pai chegou e falou para ele, claramente: filho, vá trabalhar na minha vinha hoje. E ele disse assim: eu não vou, pai. Eu estou cheio de coisa para fazer hoje, não vai dar. Mas aí ele saiu da presença do pai e pensou: mas meu pai está precisando de mim, eu vou. Aí ele desistiu dos compromissos dele e assumiu um compromisso com o pai e foi. Aí o segundo, quando o pai chegou no segundo filho e falou assim: meu filho, você pode trabalhar na minha vinha hoje? Vai trabalhar na minha vinha hoje? Ele falou: sim, Senhor, conta comigo, eu vou. E não foi. Então ele falou aquilo para agradar o pai, mas ele já sabia que ele não ia. Irmãos, eu acho que todos nós já algum dia passamos por essa situação, onde alguém combinou uma coisa com a gente, deu a palavra e faltou e não foi, e não avisou, e não falou nada. Olha, eu não pude ir, eu não vou poder chegar, eu estou preso no trânsito, eu tive um problema, mas simplesmente a pessoa não foi. Aqui, Jesus perguntou: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E eles falaram, claro que foi aquele que disse que não ia, mas foi. Ele no primeiro momento disse: olha, eu tenho compromisso, mas ele colocou a vontade do pai acima da vontade dele e obedeceu. Ainda, meus irmãos, que ele tinha dito que não ia, mas ele fez a vontade do pai. Você entende o que Jesus está mostrando nessa parábola?
Ele está falando com aquelas pessoas que estavam ao redor dele, e isso serve para nós. Nós, como filhos de Deus, nós temos que praticar. Nós temos que colocar em prática a direção dele para a nossa vida. Nós não podemos ser aquelas pessoas que têm conhecimento das coisas e não praticam. Nós conhecemos a palavra, nós temos a direção da palavra, mas nós não queremos nos arrepender. E Jesus falou isso para aquela geração. Gente, vocês precisam seguir a direção de Deus. E mesmo agora que vocês podem entender, que vocês podem se arrepender, vocês não estão fazendo. Agora eu volto essa pergunta para mim mesmo. Que tipo de filho de Deus eu estou sendo? Eu estou sendo aquele filho de Deus que está disponível para Ele? Irmãos, entendam, eu já falei antes, mas eu vou relembrar. O que é estar disponível para Deus? É você, no seu trabalho, lembrar que Deus existe. É você na sua casa lembrar que Deus existe. É você aqui na igreja saber que Jesus está no meio de nós, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É você saber que onde você vai, Deus vai. Você não pode ignorar que Deus existe. Você não pode falar assim: só na hora que eu estiver orando que Ele está me vendo. Não, Ele está te vendo 24 horas por dia. E essa consciência daquele filho dedicado ao Pai, que dedica o dia ao seu Pai. Você dedica o seu dia ao seu Pai? Você dedica a sua vida a Deus, dizendo: Senhor, eu vou sair para trabalhar hoje, mas eu quero fazer tudo para a glória do Teu nome. Eu quero fazer tudo que Te honra. Eu não quero fazer nada que desonre o Senhor na minha vida hoje. É isso que o Senhor espera de nós. Então, na qualidade de filhos de Deus, nós temos algumas coisas que nós precisamos fazer. Todo filho recebe direção do pai e da mãe, do que você precisa fazer, das obrigações que você precisa cumprir. Então, diante de Deus, é a mesma coisa. Agora, veja bem, o poder de ser filho de Deus que o Senhor nos dá, também traz responsabilidade. Então, você precisa ser um filho responsável para com o Pai Celestial. Você precisa ser uma filha responsável para com o Pai Celestial. Porque o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos acompanhando, o Senhor está ao nosso lado. No nosso texto principal, no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então veja, o povo de Israel não recebeu o Senhor Jesus do jeito que deveria. Agora, e nós hoje? Lá em Apocalipse, o Senhor fala que eis que estou à porta e bato. Ele estava batendo a porta de quem? De uma igreja. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Raciocina comigo. Jesus estava do lado de fora de uma igreja batendo. Jesus estava dando um alerta. Jesus estava mostrando: as pessoas podem tirar a presença do Senhor da vida delas. As pessoas vão se acostumando e vão vivendo as coisas diferentes daquilo que a palavra fala e vão se afastando. Porque aquilo que aconteceu com o povo de Israel, nós temos que vigiar para que não aconteça conosco. Nós temos que vigiar para que nós possamos receber o Senhor Jesus na qualidade de o irmão primogênito, e nós somos os seus irmãos também. Nós devemos esse respeito. O modelo da nossa vida é o Senhor. Aí no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Recebeu quem? Jesus. Veja que o evangelista é claro: a todos quantos o receberam. Então, haverão pessoas que dirão: eu não quero receber Jesus, eu não quero fazer parte da família de Deus, eu não quero congregar, eu não quero ceiar, eu não quero bater palma, eu não quero levantar as mãos, eu não quero fazer parte. Vão ter pessoas assim. O ministério de Jesus estava correndo e pessoas estavam ignorando. E vão ter pessoas que vão dizer assim: eu quero Jesus na minha vida, eu quero receber Jesus. Então, se você que está aqui hoje, eu tenho certeza que sim, que recebeu o Senhor Jesus, você foi feito pelo poder de Deus
filho de Deus. Você, irmã, foi feita filha de Deus, incluído no testamento de Deus. O seu nome está escrito no livro de Deus. Então você foi trazido para dentro desta obra. Você foi trazido para dentro desta casa. Você faz parte da família de Deus. E aí, este poder de serem feitos filhos de Deus são aos que creem no seu nome. Porque, deixa eu te explicar. Os homens vão nos decepcionar. As mulheres vão nos decepcionar. Eu, com certeza, vou te decepcionar em alguma coisa que eu falar, em alguma coisa que eu fizer. Porque eu sou um ser humano como você. Agora, veja bem. Você não deve estar aqui por mim. Você deve estar aqui por Cristo. Eu não estou aqui por nenhum de vocês. Eu estou aqui por Cristo. Você compreende isso? Porque os homens vêm e vão da nossa vida. As mulheres vêm e vão. Lembra das crianças que você estudou lá no primeiro aninho, lá no prezinho? A maioria daquelas pessoas estão vivendo as suas vidas. Lembra daquelas pessoas que estudaram com você no ensino médio? Cada um está num lugar. Cada um está seguindo a sua vida. Então você não baseia a sua vida naquelas amizades de infância, naquelas amizades da adolescência. Você tem que basear a sua vida com Deus, em como filho de Deus. Por que você está na casa? Porque você é filho de Deus. Por que você está na casa, irmão? Porque você é filha de Deus. Não é porque tem um pregador famoso, não é porque tem um cantor famoso, não é porque estão fazendo uma promoção, mas é porque a casa é nossa, porque nós somos filhos, por isso nós estamos aqui. O nosso convite, a nossa entrada foi dada por Deus. Então aqui nós somos todos irmãos. Aqui nós temos irmãos que ocupam funções diferentes. Nós temos irmãos que fazem coisas diferentes, mas nós não temos aqui na igreja um irmão mais poderoso que o outro, uma irmã mais poderosa que a outra. Não é porque eu estou vestido de terno e gravata, estou com esse microfone, que eu tenho mais poder do que você. Lembra, o acesso a Deus é livre para você. Você pode falar com o teu pai, você pode viver na presença do seu pai. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu tenho convicção de que você que está aqui hoje, você nasceu da vontade de Deus. Este filho que é você para Deus, nasceu da vontade de Deus. Tudo começa em Deus. Essa filha que é você, nasceu da vontade de Deus. Você não está aqui porque um homem quer que você esteja aqui, porque uma mulher quer que você esteja aqui, não. Você está aqui na direção do Espírito Santo de Deus. Você está na família de Deus. Você está na casa do Pai. Você está na presença do Senhor. Porque quem fez esta obra em nós foi o próprio Deus. Preste atenção. Você é nascido de Deus. Você nasceu de Deus. Você não nasceu da vontade da carne. Não foi porque nós tivemos esta vontade, irmãos. Às vezes, nós como pastores, pregamos uma mensagem que para nós parece que não tem sentido nenhum. E de repente uma pessoa, a vida dela é totalmente transformada por aquela mensagem que para nós não teve nenhum sentido. Mas não foi que nós pregamos. Às vezes as pessoas acham que os pastores pregam para a pessoa obedecer. Na verdade, irmão, nós só obedecemos a direção de Deus, nós só seguimos a direção do Senhor. E quando o Espírito Santo vai até você que é filho e começa a trabalhar na sua vida, e começa a fazer algo em você, é Deus fazendo na sua vida. Porque você não está nascido de uma vontade minha, você não está nascida de uma vontade humana, mas é da vontade de Deus que você esteja na presença dEle. É da vontade de Deus que você faça parte da família dEle. É da vontade de Deus que você esteja aqui na presença do Senhor. As irmãs que me levaram para a igreja eram analfabetas, não sabiam ler, mas todas carregavam a Bíblia. E aquilo foi um motivador para que eu estivesse todo culto com elas, porque eu pensava assim: se eu não for, ninguém vai ler a Bíblia para as irmãs. E eu tinha 9 anos. Mas ali com 9 anos, eu sempre gostei de ler. Eu pensei,
eu preciso ir. E as irmãs passavam e me levavam com elas, porque eu virei um leitor da Bíblia. E sabe, no culto do lar, quando você dá as oportunidades, cada irmã que dava uma oportunidade, falava comigo assim, lê para mim aquela da mulher do fluxo de sangue. Eu tinha que achar. Ela falava, as irmãs faziam isso, ela falava assim, lê aquela do gigante, Incrível, irmão, eu fui treinado por mulheres que não sabiam ler, mas que tinham e têm, estão com o Senhor, com certeza hoje na eternidade, a presença de Deus. Então entenda, compreenda isso, irmão, não foram aquelas irmãs que me instruíram. Ao longo do tempo que eu acompanhava elas, eu fui percebendo que elas não sabiam quase nada, mas elas tinham o mais importante, a filiação. Elas eram filhas de Deus, fazendo a obra de Deus, e quem dirigia aqueles cultos era o Espírito Santo. Quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. Quem guia você é o Espírito Santo. É o Senhor. Então, se você abrir os olhos para isso, você vai entender, eu estou na casa do Pai, eu estou na mesa do Pai, eu sou filho do Pai, você é filha do Pai, nós estamos na casa de Deus, e nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo para nós. É isso que nós cremos. O que passa disso é outra coisa, não é aquilo que nós pregamos, não é aquilo que está escrito na palavra. Que você, nesta noite, receba do Espírito Santo a revelação de filho. Que você, irmã, receba nesta noite a revelação do Espírito Santo, que você é filha. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste momento, ó Pai, eu te peço, ministra sobre nós, Senhor. Ministra, Pai querido, sobre todos que estão aqui na primeira igreja.